Hoje eu vou te ensinar como montar um cronograma de estudos como esse que você está vendo na sua tela. Meu nome é Cássio Ribeiro e agora vamos embora para o conteúdo. Bom, eu tenho um cronograma de estudos semanal separado por horário de segunda a sábado, onde aqui embaixo nas células eu coloco o conteúdo que eu quiser. Por exemplo, vamos supor que de 10 às 11 eu queira estudar Direito, de 11 às 12 eu queira estudar Atualidades, meio-dia, horário de almoço. Então vou te ensinar passo a passo até você montar uma dessa para você mesmo, beleza? Se você quiser baixar esse cronograma de estudos que está na sua tela, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Agora, sem enrolação, vamos para o conteúdo. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos colocar serão os dias da semana. Eu vou colocar de segunda a sábado, mas fica à vontade para colocar como você quiser. Às vezes você quer colocar de domingo a domingo, de segunda a sexta, então você pode adaptar o seu cronograma para a sua realidade, beleza? Então vou ajustar as linhas aqui em cima e agora eu vou colocar os nossos horários. Eu vou colocar também de 1 em 1 hora, mas você pode também colocar de 2 em 2 horas, de meia em meia hora. Fica à vontade para fazer do seu jeito, beleza? Então eu coloquei os dois primeiros horários, clico com o botão esquerdo aqui no cantinho e arrasto até o horário que eu quiser. Nesse caso eu vou colocar até as 18 horas, beleza? Então vamos lá. Próximo passo é transformar isso daqui em tabela. Então seleciono todo esse intervalo, venho em página inicial e formato como tabela. Vou escolher esse modelo aqui mesmo. Vou deixar selecionado, minha tabela tem cabeçalhos e dar um OK. Agora eu clico aqui para selecionar toda a planilha e dou um duplo clique aqui nas colunas, para ele ajustar do tamanho certo, beleza? Agora o próximo passo é colocarmos as datas aqui em cima. Então eu vou colocar aqui data e vou digitar somente a primeira. Vou colocar 13/3/2023, por exemplo. Já na segunda data, a gente não precisa digitar, você só coloca um igual, seleciona a primeira data e coloca mais um. Depois disso, é só arrastar ela para a direita. Desde então, você só precisa mudar a primeira data. Por exemplo, vou colocar dia 20/3/2023. Automaticamente, ele já muda todas as outras datas, beleza? Beleza, e como que a gente vai colocar essas datas nesse mesmo formato da tabela? É simples, seleciona essas informações, o nosso cabeçalho, clica com o botão direito, vem nesse pincel, que é o pincel de formatação, e depois seleciona as datas. Só que aconteceu um problema, as datas viraram um número aleatório. Isso é o formato de número. A data é um formato de número dentro do Excel. Então é só a gente converter para a data novamente. Selecione esses números, vem em página inicial e aqui dentro de número você seleciona data abreviada. Resolvido o nosso problema. Vou dar um duplo clique aqui de novo para ele fazer um novo ajuste. Tranquilo? E agora o próximo passo é a gente inserir um comentário com o botão direito aqui nessa primeira célula. No lugar de usuário, eu vou colocar conteúdo, pois relacionado a cada disciplina que a gente estuda, a gente pode escrever aqui os nossos conteúdos. Eu venho em editar comentário e coloco, por exemplo, direito penal ou direito civil, qualquer outra coisa, beleza? Então a gente inseriu um comentário na primeira célula, escreveu conteúdo aqui em cima e agora a gente dá um Ctrl C nessa primeira célula, seleciona todas elas e dá um Ctrl V. E agora todas têm esse comentário que você pode vir aqui com o botão direito e editar e escrever o conteúdo que você quiser relacionado àquela disciplina. Próximo passo é nós colocarmos as disciplinas aqui dentro. Veja que em cada célula desse cronograma ele tem uma setinha à direita. Quando eu clico nela, aparecem todos os meus conteúdos. Inclusive café da manhã, almoço, lanche, uma pausa, pode ser o que você quiser. Essas atividades elas estão aqui do lado, nessa outra planilha.
Então aqui você pode adicionar ou editar do jeito que você quiser. Depende muito se você está estudando para um concurso, se está na faculdade, se está no colégio. Então você adapta para a sua realidade, beleza? Vamos criar outra do zero, só como exemplo, para a gente montar aqui para a nossa aula. Então vou colocar atividades, vou colocar, por exemplo, matemática, geografia, inglês e história, por exemplo. Primeira coisa, a gente vai transformar isso aqui em tabela. Então seleciono todas as células que estão preenchidas, venho em página inicial e formato como tabela. Lembra de selecionar essa caixinha. Minha tabela já tem cabeçalho. Nosso cabeçalho é atividades. Então seleciona e dá um OK, beleza? Próximo passo é a gente dar um nome para essa tabela. Vocês vão entender daqui a pouco. Aqui dentro de design a gente tem nome da tabela. Eu vou colocar ela com o nome de exemplo. Beleza. E agora, Cássio, como que a gente joga esse conteúdo aqui dentro dessas células? Igual nós fizemos aqui. Então vamos lá. Seleciona todas as células, vem na guia dados aqui no Excel e depois clique em validação de dados. Aqui dentro de configurações, em permitir, a gente seleciona lista, beleza? E agora ele vai pedir a nossa fonte. A nossa fonte é a tabela exemplo que a gente acabou de criar. Só que nós não vamos selecionar ela pelo seguinte: se você quiser depois atualizar os conteúdos, jogar uns conteúdos embaixo, ele não vai atualizar. Se eu vier aqui e selecionar a tabela, não vai dar certo. Se eu de repente adicionar atualidades, direito, ela não atualiza automaticamente. Para a gente resolver isso, tem uma fórmula. Você coloca igual, indireto, abre parênteses, abre aspas e digita o nome da planilha. Por isso que nós demos o nome para ela. Então digita exemplo, fecha aspas, fecha parênteses e dá um OK. Veja que todas as nossas células ficaram com essa setinha do lado e todas têm o conteúdo que a gente quiser. E aqui, dentro da nossa tabelinha exemplo, você pode classificar com o botão direito de A a Z, de Z a A, do jeito que você quiser. E, por exemplo, se eu quiser adicionar uma nova disciplina, vamos supor que eu queira colocar direito, veja que a tabela, agora ele faz parte da tabela. Então, quando eu venho aqui na minha célula, o direito aparece aqui. Por isso que nós utilizamos aquela fórmula em direto, dentro ali de validação de dados, beleza? E agora vamos dar um ajustado aqui novamente. E o próximo passo é a gente fazer esse título bacana aqui em cima do nosso cronograma. Então seleciona todas essas células que ficam acima do cronograma, clica com o botão direito e vai em mesclar e centralizar. E aqui em página inicial, deixa selecionado centralizar e deixa alinhar no meio. E agora digita cronograma de estudos, beleza? A gente vai aumentar essa letra, então clica com o botão direito. Aqui você pode colocar um 18, acho que fica legal. E a gente vai mudar esse fundo. Vou colocar ele aqui um azul escuro. E a letra vou colocar da cor branca. E está pronto o nosso cronograma. Não esqueça, se você quiser baixar esse cronograma, eu deixei o link aqui na descrição. Beleza? Se ficou alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Semana que vem tem mais. Te vejo aqui. Muito obrigado e tchau!